Você aí, sabe qual é a maior criatura que existe aqui no planeta Terra? Vocês podem estar pensando em baleias ou em alguma espécie que já viveu aqui na Terra. E se eu te falar que a maior coisa viva do mundo é maior do que a baleia azul, podendo ter um tamanho maior do que quilômetros e está debaixo da Terra? No vídeo de hoje vocês vão conhecer o maior ser vivo que vive aqui na Terra. Mas antes, se não é inscrito, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, galera. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. O joinha é muito importante, galera, porque ele não custa nada pra vocês e pra gente tem um valor enorme. Então vai deixando agora o seu joinha. E agora, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E a maior coisa viva do planeta Terra só foi descoberta lá em 1996. Para surpresa de todos, não era uma baleia ou um enorme animal aquático. Na verdade, esse é um ser vivo que vocês nunca devem ter ouvido falar. Debaixo da terra da floresta de Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos. E onde está localizada a maior criatura do mundo. No começo, a criatura era bem pequena. Tão pequena que era impossível de se ver a olho nu. Só que durante muitos anos, ela ficou lá debaixo da terra e hoje já possui um comprimento maior do que quilômetros. E estima-se que esse animal está se expandindo há mais de 2000 anos. Se formos até então o local, o Parque Nacional, e olharmos para o chão, é possível ver apenas um pedacinho dele saindo da terra. Você pode ir até o local, mas não vai perceber que ele possui um tamanho de quilômetros. Isso porque ele se ocupa debaixo da terra. E debaixo da terra, essa criatura chega a um tamanho de 880 hectares, o equivalente a mais ou menos 1.220 campos de futebol. Estamos falando de um ser chamado Armillaria ostoiae, conhecido também como cogumelo de mel, ou também como fungo parasita. Esse cogumelo em específico, que está localizado em Oregon, mede 3,8 quilômetros de comprimento. E como já falamos, ele habita o nosso planeta já há milhares de anos. Mas como o próprio apelido diz, fungo parasita, ele não é um fungo benéfico, é um fungo parasita. Isso porque o fungo parasita cresce alimentando de raízes de árvores. Por debaixo da terra, eles se conectam nas raízes das árvores e sugam praticamente tudo que está dentro da árvore, matando elas. Esse fungo não tem uma raiz convencional. A raiz é tão grande que se forma como se fosse uma rede de raízes, porque a raiz dele se conecta com as raízes de outras árvores. E aí cada vez mais se torna maior. Então galera, se formos pensar como um ser vivo, debaixo da terra, esse é o maior ser vivo que existe aqui na Terra, possuindo quase 4 quilômetros de extensão. Me diz aí, qual animal que é maior do que isso? Mas isso tudo, galera, apenas debaixo da terra. Porque acima da terra, eles são apenas pequenos cogumelos, que aparecem só uma vez por ano. E quando esses cogumelos aparecem uma vez por ano, eles aparecem próximos das suas vítimas, ao em volta das árvores onde eles se hospedam, e parasitam até deixar a árvore completamente seca. Então, resumindo, não é o cogumelo que é gigante, mas sim a raiz dele. Como já falamos, galera, esse fungo foi descoberto em 1996, porém ele continua lá debaixo da terra crescendo fortemente. Um estudo mais recente diz que ele já passou dos 4 km e está passando dos 5,5 km. Será que um dia ele vai crescer tanto que vai poder chegar em outros países? Segundo uma botânica, ela disse que esses fungos não são venenosos, você pode comer um deles aí. Mas não vai adiantar muita coisa porque o gosto deles não é nada bom, não tem aquele gostinho bom de cogumelos. E anos antes desse cogumelo enorme ser descoberto lá em Oregon, um outro foi encontrado em Washington. Em 1992 encontraram um maior ainda, uma armilária de 1.500 hectares. Foi encontrado em Washington, na região de Mount Adams, e na época foi o maior ser vivo encontrado. Os cientistas hoje em dia têm a missão de controlar a armilária, porque como vocês viram, ela sai crescendo sem controle e praticamente todas as árvores que ela pega, ela apodrece até a árvore morrer. Então praticamente o fungo está devastando várias áreas e matando muita flora. E galera, existem alguns cogumelos que são gigantescos, tô falando do próprio cogumelo que fica para fora da terra. Mas esse em especial que falamos não é tão grande assim, e sim as raízes dele que se espalham a quilômetros de distância. Sabemos que os fungos são classificados em reinos separados das plantas e dos animais. Mas não deixa de ser um ser vivo. E me diz aí, qual ser vivo você conhece que tem mais de 5 quilômetros de comprimento? Eu não conheço nenhum. Atualmente fizeram um novo estudo para saber realmente o tamanho dele. E pegaram o DNA do fungo lá de Oregon e compararam com o DNA de outro fungo a quilômetros de distância. Descobriram, galera, que este fungo já está cobrindo uma área de quase 9 quilômetros quadrados, mais precisamente 8,9 quilômetros quadrados. E ao todo, galera, o peso desse fungo pode chegar a 600 toneladas. E é por isso que é considerado o maior organismo do mundo.
mundo. Hoje em dia, existem algumas espécies que conseguem resistir ao ataque desse fungo, mas mesmo assim ele prejudica bastante a área em que ele fica, pois ele acaba evitando que muitas plantas e árvores cresçam. Plantas boas, árvores frutíferas, ele apodrece praticamente tudo. É possível ver a área de destruição desse fungo. Onde ele vai passando, as árvores ficam diferentes. E aí, como uma rede debaixo da terra, ele acaba se espalhando ainda mais. Então, galera, esse seria o maior ser vivo que existe aqui no planeta Terra, tendo aí mais de 5 km de comprimento e ocupando uma área de quase 9 km quadrados. Mas como nesse vídeo também perguntamos para vocês qual seria o maior animal, como se fosse uma pegadinha, então vamos falar para vocês realmente quais são os animais do nosso planeta os maiores. Sem dúvida, o primeiro e maior animal do nosso planeta é a baleia azul. Esse enorme mamífero pode chegar até 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. Se liga como um homem fica minúsculo ao lado de uma baleia. Essas baleias gigantes costumam viver no Oceano Atlântico e no Pacífico, nas áreas do norte. Também foram encontradas em alguns lugares no Oceano Antártico, no Oceano Índico e no sul do Oceano Pacífico. Até o século XX existiam baleias azuis em praticamente todos os oceanos, mas como as caças humanas aumentaram muito, elas foram procurando outros lugares e hoje em dia estão à beira da extinção. Estimam-se que existam um pouco mais ou um pouco menos do que 12 mil baleias ao redor do mundo. São poucas baleias. E é por isso que a caça às baleias é praticamente proibido. O bicho é muito grande, galera. Olha essa foto comparando a nadadeira, apenas a nadadeira, com um ser humano. A baleia, então, é um animal classificado como o maior do mundo. Mas existem outros animais que por algum motivo ficaram mais longos do que a baleia. Como é o caso de um verme que foi encontrado lá na Grã-Bretanha. Um verme que media 60 metros. Verme conhecido como Linnaeus longissimus. E esse, galera, é considerado por alguns cientistas como o mais longo animal aqui do planeta Terra. Existem também animais gigantes considerados como mitos, que é o caso da gigante anaconda. Todos sabem que a anaconda é uma gigantesca cobra. Segundo as histórias, já foram encontrados anacondas com mais de 50 metros de comprimento. Mas como nada foi provado, vamos deixar esse mérito de animal mais longo para o verme, do maior mamífero para a baleia azul, e o maior ser vivo é aquele fungo que falamos. Mas isso não é tudo, galera. Recentemente foi encontrada uma espécie da família das medusas e dos corais que pode ter um comprimento maior do que da baleia azul. Eles podem ultrapassar 50 metros de comprimento, o que equivale à metade de um campo de futebol. Esse na real não é um único animal, mas sim uma colônia de vários membros. Parecem com uma medusa, mas tem muitos outros bichinhos ali dentro. Só então pra fechar, galera, atualmente o maior réptil que existe é o crocodilo marinho, que pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Entre as aves, a maior ave é o avestruz, podendo chegar a quase 3 metros de altura para o macho adulto e pesar até 130 quilos. E como a baleia é um mamífero, entre os peixes a maior espécie é o tubarão-baleia, que é um ovíparo e pode chegar aí aos quase 13 metros de comprimento e pesar 21 toneladas. Bom, agora que vocês já sabem que o maior animal que existe aqui na Terra é a baleia azul, qual seria o maior animal que já existiu? Tipo, o maior animal de todos? O maior animal que pisou aqui na Terra é um dinossauro e se chama Patagotitan maiorum. Esse dinossauro viveu aqui há 100 milhões de anos. E foi descoberto por pesquisadores na Patagônia em 2012. Bom, vocês devem estar querendo saber qual que é o tamanho que esse animal tinha. Pois é, galera, esse gigante dinossauro podia passar dos 37 metros de comprimento. E se levantasse seu pescoço, poderia chegar a uma altura de 20 metros. Aproximadamente quase um prédio de 7 andares, só contando a sua altura, sem contar o seu comprimento. É, galera, pois é. Enquanto a baleia azul, que é o maior animal, pode chegar aí aos 30 a 31 metros, esse gigantesco dinossauro era muito grande. E ao todo foram encontrados 6 espécies desse dinossauro. O bicho era grande e pesado, podendo chegar a 76 toneladas. E esse animal pertencia à família dos titanossauros e eram animais totalmente herbívoros. E por serem muito grandes, eles também tinham que comer muito alimento para que seu corpo funcionasse de forma corretamente. Mas segundo alguns cientistas e seus achados, pode ter existido um dinossauro ainda maior do que esse. O dinossauro conhecido como Amphicoelias. Foi encontrado nos Estados Unidos, Colorado, apenas uma parte do esqueleto desse dinossauro. E é por isso que os cientistas ainda não têm certeza se esse foi o maior ser vivo aqui da Terra. Mas se ele realmente existiu, o tamanho deles podia variar entre 40 e 60 metros de comprimento. E podendo ter uma massa de 122 toneladas. Mas alguns cientistas que estudaram o fóssil dizem que
o animal ainda pode ser maior. Poderia ter até 78 metros de comprimento. Imagina o tamanho desse bicho. E aí, você sabia desse fungo gigante? Sabia que existiam outros animais maiores do que a baleia, como por exemplo esse verme e também a sanfona lá aquática? Se você gostou, aprendeu mais alguma coisa e ficou interessado com o vídeo, deixa o seu like se não deixou antes. É isso mesmo, galera. Clique agora aqui no like porque ele ajuda a gente de montão. E pra você não custa nada. Então se você não deixou até agora, clique agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito e siga a gente nas redes sociais. Estamos aqui na tela. Sempre que a gente posta um vídeo novo, a gente avisa lá nas redes sociais. Então se você tá antenado aí no Instagram ou sei lá, siga a gente lá porque você sempre vai saber quando sair o vídeo novo. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã, tá bom? Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!